novo plano. Em meio ao deserto, para o caminho, meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas dos campos, prepara o caminho, o meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pegar a palavra pelo Evangelho. Este é o tempo de que eu comento a palavra. Hora é chegada, ele vem, ele vem. É o tempo de lançarmos a rede, palavra pelo Evangelho. É um povo de guerra também. Chegou, hora é chegada, o tempo ele vem, ele vem. Espírito e a noiva dizem vem. Ele vem. Ele vem. O microfone aberto. E se fazer discípulos de todas as nações. Ele vem. Ele vem. Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz. Pai do Senhor a todos. Pergunto se vocês estão me ouvindo bem. Tá perfeito. Estou ouvindo bem. Muito bem. Com muita alegria, estamos retomando hoje à noite para a sequência das atividades, de acordo com a programação pensada para esta semana, quando estamos celebrando 9 anos de existência do nosso campo de trabalho. E nós queremos expressar, inicialmente, a nossa gratidão a Deus e também por estarmos fazendo parte dessa história, louvando a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, cada obreiro, a nossa diretoria, enfim, de forma geral, louvamos a Deus pela vida de cada um. E nós vamos iniciar esse momento de forma oficial, fazendo uma oração. Para isso, quero convidar o pastor Daniel, nosso primeiro vice-presidente, para nos conduzir a Deus com uma oração. Vamos orar ao Senhor, então. Amado Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede de estarmos reunindo com nossos irmãos, mesmo de uma forma online, Senhor, mas estamos juntos na Tua presença. Somos gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor já tem nos oferecido desde ontem à noite e esperamos que nesse momento, Senhor, seja também de bênção para as nossas vidas e que possamos cada dia aprender mais daquilo que o Senhor quer colocar nos nossos corações e que possamos viver uma vida de propósitos na Tua presença. Cremos que a bênção de Deus será conosco. Ajude cada um dos irmãos que estão presentes, o irmão que vai nos trazer a Tua palavra nessa noite, e que seja uma verdadeira bênção de Deus em nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos ao Senhor por esta bela oportunidade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe a vida de cada um. Estamos iniciando, então, esse momento de ministração. Fique até o final. Temos certeza que, assim como ontem, será um momento muito precioso na presença de Deus. E hoje estamos tendo a alegria de estar recebendo entre nós, via Meet, pastor Eudes, ele que é presidente da Igreja Assembleia de Deus da cidade de São Jerônimo, também é coordenador do Conselho de Discipulado do nosso estado, é um conselho da nossa convenção. Muito nos honra, pastor Eudes, em estar com nós. Desde já, nossa palavra é de gratidão a Deus e gratidão ao irmão por ter cedido, dedicado esse tempo para ministrar
a nossa igreja que está presente nas casas, são famílias que estão assistindo, estão ouvindo, dentro do município de Jari, Toropi e também Quevedos. Muito bem-vindo, está com a palavra e com toda a liberdade para ministrar e também orar por nós. Paz do Senhor, pastor Valdoir, querido amigo, a querida igreja de Jari, para mim é uma satisfação, pastor Valdoir, estar aqui para cooperar com vocês, ainda mais falando desse tema de suma relevância, que é a cultura do discipulado. Muito me honra, pastor Valdoir. Na sua pessoa, eu quero saudar a diretoria da igreja, o ministério, todos os irmãos que trabalham no discipulado. Para nós, nos constrange de alegria em saber que tem uma igreja que é avivada nesse processo de discipulado. Meus parabéns, pastor Valdoir, que Deus continue abençoando. Espero poder contribuir com esse tema nesta noite. Deus abençoe. Muito bem. Fique à vontade, já está com o espaço aí, todo seu, para ministrar aos nossos corações. Amém. Eu quero que vocês, por gentileza, abram suas Bíblias na segunda epístola de Paulo ao jovem Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo de número 2 também. Segunda Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o versículo 2 também. E glória a Deus por isto. Eu acho que em Jari também, né, pastor, deve estar chuvoso por aí, como aqui em São Jerônimo, muita chuva. Está bastante úmido aqui. Bastante úmido. Eu estou na minha casa, porque nós temos culto na sede. Eu fui para o gabinete, mas o barulho dos músicos, dos corais cantando, falei, vai atrapalhar. Eu vou lá para minha casa, e aí lá é tranquilo. Mas glória a Deus por isso. Diz assim, queridos, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo também 2. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes. Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Deus abençoe. Queridos irmãos, para esse tema que a nós foi proporcionado, conservando a cultura do discipulado, esse texto que eu li, ele vem muito a calhar sobre isto. Paulo, ele está orientando a Timóteo a exatamente a seguir e conservar a cultura do discipulado. Os irmãos sabem que eu falo da nossa igreja Assembleia de Deus, ela cresceu nesse projeto de discipulado. Eu fui discipulado em 1986, quando nós aceitamos Jesus lá no interior de Goiás. E é interessante que um presbítero ia todo domingo, a 22 quilômetros, discipular a minha família. E eu me apaixonei por esse projeto. Mas, dos anos 85 para cá, o discipulado ele enfraqueceu bastante. Por quê? Veio a acontecer os grandes eventos, os grandes congressos, os grandes pregadores que se levantou no Brasil durante essa época, como Gesiel Gomes, Gilvan Rodrigues, Napoleão Falcão, Gilmar Santos, Doronel Camilo, e começou, pastor Valdoir,
as igrejas aderir aos grandes congressos, e isto é algo maravilhoso, isso não é proibido, claro que não, isto é uma estratégia para trazer pessoas muito boas. Os congressos são, os eventos são, e tem que acontecer isso na igreja. Mas, no entanto, a gente cometeu uma falha nesse período. A gente começou a tipo, encostar o discipulado num canto da igreja e deixar ele lá. E a nossa igreja já era uma potência, sim, já era, né? Como é uma potência hoje. Então, muitos pastores focaram muito em congressos e eventos e esqueceram da cultura do discipulado. Se percebem que nós estamos vivendo uma geração atual um pouco diferente das outras gerações. A nossa geração hoje, eu estou falando de obreiros, eu estou ministrando para obreiros aqui hoje, né? Eu acho que não tem nenhum novo convertido aí, pastor Valdomiro, deve ter algum novo convertido participando? Talvez que tenha, a igreja Talvez em que geral. tenha. Mas ele vai entender. A nossa geração de obreiros, ela atual, ela tem uma certa dificuldade, pastor, de entendimento, talvez em Jari não tenha, mas eu sou pastor de uma igreja que ela tem 95 anos de fundação, ela faz, 94 anos faz agora esse ano. E ela começou no discipulado, mas também, né, com o processo do tempo, ela esqueceu esse processo e veio uma geração de obreiros que não foram de fato discipulados, foram agregados à igreja e se tornaram diáconos, se tornaram presbíteros, evangelistas, e não tinham essa cultura do discipulado. Então, eu tive um desafio muito grande quando eu assumi há 3 anos e meio em São Jerônimo, porque é uma igreja centenária quase, e que havia esquecido essa cultura do discipulado. Então, eu tive que implantar, eu tive que de fato, no bom sentido falando, enfrentar alguns decanos que achavam que discipulado, não, isso não é mais necessário nos dias atuais. E no primeiro ano que nós assumimos essa igreja, a gente fez o maior batismo da história. Em 92 anos ela tinha. E isso, graças a Deus, quebrou aquela rejeição que tinha do discipulado nessa cidade. Então, o que se focou? Nos grandes congressos, nos grandes eventos, e esqueceram, então, desse projeto tão nobre, tão importante, que é o discipulado. Deixa eu lhes expressar o meu sentimento do que é o discipulado. O discipulado, ele é, para mim, o coração da igreja, ele que pulsa o sangue, ele que dá vida para a igreja. O discipulado, ele é o centro da igreja. Eu tenho visto com muita responsabilidade e cobro nossos obreiros como o centro da igreja. Inclusive, hoje, antes da nossa reunião aqui, eu tinha uma reunião com o discipulado, devido ao batismo dos 94 anos da igreja. Então, o discipulado, ele é o centro da igreja. Tudo aponta para ele. Tudo tem que apontar para o discipulado. Por quê, irmãos? Vocês sabem muito bem a história de Moisés. Moisés, ele deixou Josué como seu sucessor. Discipulou Josué, o tornou um líder, mas Josué cometeu um pecado. Foi não deixar uma liderança para quando ele partisse. Israel sofreu alguns anos e Deus teve que levantar juízes para defender Israel, como Sansão, como Gideão e etc. Porque não houve, de fato, alguém que fosse sucessor, que fizesse líderes para uma futura geração. E a nossa preocupação, e a do Conselho de Discipulado, a nossa convenção em si, pastor Valdomiro, louvo a Deus pela vida do pastor Geraldino, pela vida do senhor, que faz parte do conselho também, que é nosso relator. A nossa visão é que retorne. Eu sei que a igreja de Jari é uma igreja abençoada nisso. Glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz. Mas
a nossa meta estadual é que retornem esse processo de discipulado para as nossas igrejas. Não é tirar o que já tem, não é tirar os cultos de libertações, não é tirar os outros eventos, não, pelo contrário. Esses eventos vêm a somar com a estratégia para o discipulado. Aqui trabalhamos muito com tendas evangelística, que a gente monta tenda nos bairros, e dá certo isso, porque é uma cultura já da nossa região, a tenda. Eu não sei se aí tem essa cultura, mas aqui tem a cultura da tenda, né, na nossa região. E dá certo. Mas o que adianta nós termos uma tenda ou um grupo de evangelismo forte e não tiver discipulador? O nosso serviço não tem nenhum valor. Por quê? Pastor Sérgio Melchior, presidente de Joinville, ele é um grande discipulador. E ele vai dizer que o evangelismo dá um copo com água e o discipulado mostra a fonte. Então, nós temos que resgatar essa cultura do discipulado de volta. Temos que trazer de volta. Foi aonde deu certo e é aonde continua dando certo, é o discipulado. O discipulado não tem mídia, não tem cartaz, né? Não tem outdoor para ele. Claro que não tem. Mas é um processo maravilhoso que entra na casa da pessoa que não é crente, do novo convertido, e torna ele discípulo de Jesus, parecido com Jesus. Jesus, ele impactou o mundo com 70 homens. Ele disse, vão e faça discípulo. Então, ele mandou 70 homens para impactar o mundo. E esse processo chegou até nós, pleno de graça e de conhecimento, porque alguém quis fazer discípulo. Quando Jesus ele fez o primeiro milagre, ele já tinha discípulo. Foi convidado para um casamento e o escritor vai dizer, convidaram Jesus e os seus discípulos. Então, antes do milagre, tem que ter discipulado. Porque a pessoa só vai se firmar, de fato, numa igreja, se ela for discipulada, se ela tiver o pleno conhecimento do que ela está vivendo, quem ela vai seguir de fato, qual é o modelo de estilo de vida que nós vamos proporcionar para o novo convertido, é o discipulado, porque é um modelo de ser parecido com Cristo. Vamos lá. O tema central, então, é conservando a cultura do discipulado. É recebendo, vivendo, transmitindo a fé às próximas gerações. E esse tema ele é muito relevante, porque ele vai de encontro com muitas coisas da nossa realidade atual. Por quê? A gente entende que, de fato, este processo ele é importante para a igreja local. Importante para a igreja local. E Jesus ele começou com esse processo e continuou com esse processo. Todos aqui conhecem muito bem a história de Paulo. Paulo, o tão temido Saulo, né, que pegava cartas para perseguir os crentes. E no caminho de Damasco, Jesus encontra com Saulo. E Jesus vai dizer para ele, por que me persegues? Ele cai cego, ele vai para uma rua chamada direita, na casa de Judas. E é tão interessante esse texto, talvez a gente não observe a grandeza desse texto. E o próprio Jesus, ele vai até Ananias, diz Ananias, olha bem, tem um homem chamado Saulo de Tarso, ele está na rua chamada direita, na casa de Judas. Veja bem, olha onde o processo do discipulado começa, pastor Valdomiro. É em um cadastro. O próprio Jesus já deu para Ananias um cadastro, um endereço de alguém para discipular. Quem era este homem? O grande apóstolo Paulo, que nós conhecemos hoje, o pregador dos gentios,
que foi um dos maiores discipuladores, depois fez discípulos. Alguns estudiosos vão dizer que ele passa a Timóteo a continuação do seu ministério. Então, ele cresceu nessa cultura e seguiu nessa cultura. E é tão interessante que o discipulador de Paulo não foi Ananias. Ananias foi o ponto de contato, foi aquele que cadastrou, aquele que recebeu a mensagem, aquele que deu o primeiro contato com Paulo. O discipulador, de fato, foi Barnabé, que por quase 15 anos estiveram juntos, e ele discipulou Paulo até que o Espírito Santo manda apartar eles para a obra. E um fator interessante é que Barnabé não tem nenhuma carta escrita, nenhuma epístola escrita, não tem. Mas ele tem um filho na fé chamado Paulo, que ele discipulou e que se tornou um dos maiores escritores do Novo Testamento, foi Paulo. Então, veja bem a importância desse processo do discipulado. Vamos seguir, então, adiante aqui. Eu anotei algumas coisas que muito importantes para nós aqui, é entendermos o objetivo cultural do discipulado. Qual é o objetivo cultural do discipulado? É fortalecer nas igrejas a compreensão de que discipulado não é apenas um programa, mas é uma cultura. O discipulado ele é um estilo de vida que todos nós temos que viver. E, amados irmãos, esse processo não para. Não para. Nós estamos sempre discipulando alguém. O obreiro é discipulado pelo seu pastor, pelo seu copastor, pelo obreiro mais antigo. Eu acho que todos nós nos espelhamos em alguém para pregar, para dirigir igreja. Como lidar nessa situação, como o pastor, que foi meu pastor, ele agiria num determinado momento, uma situação como essa. Então, é alguém que nos discipulou e continua nos discipulando até o dia de hoje. Eu ainda sou discipulado, sou muito observador e amo esse processo de discipulado. Alguém levantou a mão aí? Não, certo, ok. Então, queridos, veja bem, esse estilo de vida fundamentado no exemplo de Jesus Cristo, no relacionamento, no ensino da palavra e na formação de novos discípulos. Eu sempre ministro que uma igreja que é discipuladora, ela não tem problema com pessoas. Não tem, irmãos. Eu pastoreei campos missionários que tinha poucas pessoas e eu formei discípulos. É uma igreja que nunca me deu problema. As piores igrejas que eu pastoreei foi quando eu peguei elas já prontas. Porque tem pessoas que não foram discipuladas no estilo de vida do discipulado. E o discípulo, ele é autêntico, ele é obediente, ele realmente tem um modelo de Cristo na sua vida. Lembra quando Pedro seguia Jesus de longe? Alguns criticam Pedro, mas os 11 fugiram. Judas já estava morto, mas os 11 fugiram. Mas Pedro foi o único que seguiu Jesus, mesmo que de longe, mas foi o único. Os outros não foram. Agora, quando ele chegou perto, alguém disse, mas você é parecido com ele. Você se veste como ele. Não, você é um deles. Mesmo que Pedro tenha negado, mas ele parecia com Jesus. Então, é um fator muito interessante que o discípulo ele é parecido com o seu mestre, é parecido com Jesus. Então, é algo que a igreja tem que seguir. Tem que seguir. O eixo desse texto que nós estamos falando hoje a cultura do discipulado começa em Jesus. Marcos, capítulo 3, o versículo 14, vai dizer: Jesus chamou os discípulos, primeiramente, para estarem com ele, depois, para enviá-los.
Antes da missão vem o relacionamento. Antes da missão vem a preparação. Vem a preparação. É por isso que Jesus ficou 3 anos e meio discipulando. Irmãos, foi um discipulado extraordinário. 3 anos e meio. Ele identificou problema em Pedro, em Tomé, em outros discípulos. Né? Ele pegou cobradores de impostos, ele pegou pescadores, homens com temperamento descontrolado como Pedro. Em 3 anos e meio ele discipulou. Agora, como Jesus discipulou? É extraordinário. Jesus ele discipulava de várias maneiras. Primeiro, ele discipulava deixando as pessoas descobrirem por si só o que eles precisavam mudar. Que ainda o Espírito Santo não tinha vindo para convencer ainda. Ele veio quando Jesus foi assunto ao céu. Mas Jesus ele tinha o Espírito Santo e ele deixava as pessoas se convencerem por si só do que precisava ser transformado. Vocês lembram de Zaqueu? Quando Zaqueu ele encontra com Jesus, ele é curioso, ele sobe uma figueira brava e Jesus chega de baixo e Zaqueu desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. E Zaqueu recebeu gostoso e quando ele chega na casa, Jesus ele não cobrou Zaqueu de nada. Esse é o processo do discipulado. Não precisa você cobrar as pessoas, porque elas por si só, elas vão descobrir que precisa de mudança. E quando Zaqueu recebe Jesus na sua casa, ele sentiu a necessidade de mudança. Ele disse, se eu defraudei, eu devolvo. Aí Jesus vai dizer, hoje veio salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Então, veja bem, essa era a forma que Jesus discipulava. E o discipulado é um processo que nós não escolhemos a quem discipulamos, mas é um processo transformador. Como eu disse, ele preparou 12 homens que morreram por ele depois. Homens que foram para a ilha de Patmos, lançado em óleo quente, homens que foram crucificados de pernas para baixo, que deram a sua vida por Cristo e não a negaram. Então, veja bem o processo do discipulado, o poder do discipulado. Então, Jesus, ele fez discípulo. Ele fez pessoas para viver com ele plenamente e morrerem pelo seu nome. Isso é discípulo. E esse fato, irmãos, não acontece em uma pregação expositiva no altar. Não. Acontece que alguém se converte ali, aceita Jesus pela palavra, mas ele precisa ser trabalhado pelo discipulado. E é o grande erro de algumas igrejas é não discipular aquele que aceitou Jesus. Porque, de fato, quem ganha alguém para Jesus é o que discipula, não é o que prega lá. E os pregadores têm a mania de dizer, eu preguei e mais de 10 pessoas aceitaram Jesus. Então, ele vai designar essas almas a ele, mas não é. Não é. Se não tiver dor de parto, como Paulo vai dizer outra vez, eu tenho dor de parto até que Cristo seja gerado em vós. Paulo está dizendo de um processo de discipular pessoas. Não é um processo de ganhou para Jesus, foi embora. Não, alguém vai cuidar, alguém vai gerar Cristo nessa pessoa. Ali ele teve o primeiro contato, ele aceitou a palavra falou com ele. Então, alguém vai cuidar, alguém vai consolidar, vai integrar, vai ensinar os primeiros passos para a igreja local, para uma vida de transformação através do discipulado bíblico. Vamos seguir adiante aqui. Discipulado é mais do que um ensinamento, é viver como um exemplo. Olha bem, Paulo ele vai escrever, Igreja de Corinto, no capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como
também eu de Cristo. Irmãos, toda pessoa que foi formada pelo discipulado, ela imita a Cristo. Ela imita. Ela é parecida com Cristo. Ela não vai ter problema com o seu pastor, com o seu líder, com o seu encarregado. Ela está sempre disposta a fazer algo pelo o núcleo da igreja. É uma benção a pessoa que é discipulada. Ele cresce em conformidade. E aí eu me pergunto, mas por que as igrejas esqueceram esta cultura? E nós estamos sofrendo, porque não discipulamos o auxiliar, o diácono, o presbítero, o evangelista, e os consagramos para algo maior sem uma preparação. E aonde que nós criamos alguns problemas para nós. Tem uma fala de John Wesley que é muito forte, mas ele vai dizer que aquele que gera filho e não discipula, gera filho para o diabo. Irmão, isso é muito sério, porque o conhecimento é a base de tudo. É a base de tudo. E tem que ser apresentado em conformidade, o conhecimento. A criança não se come qualquer coisa quando nasce. Ela não se come feijoada, nem um churrasco gordo, que é muito bom. Não. A maionese boa, que nós gaúchos gostamos, né? E não, ela não se come isso, ela vai ter o período dela. Então, se nós ganharmos alguém para Jesus e não seguirmos esta cultura do discipulado, a gente forma pessoas doentes na fé. Ela vai ler Apocalipse, não entende, ela vai interpretar de forma diferente, ninguém a ensinou os primeiros passos. Ela não será aluno frequente da escola bíblica dominical, porque toda pessoa que não é discipulada, ela não tem sede de palavra. Irmãos, isso é comprovado. Comprovado. As escolas bíblicas, aquela geração do passado, dos nossos decanos se foram. Então, as nossas escolas bíblicas, elas enfraqueceram, porque aqueles que foram ensinados, discipulados para a escola bíblica, já não vão hoje mais. Então, eu tive que mudar minha escola bíblica para terça-feira, para me conduzir os obreiros à minha escola bíblica de novo, a igreja centenária. Não, então vai ser terça-feira, porque domingo ele tem que dormir um pouco mais tarde, tudo certo, ótimo. Entendo o cansaço, a correria do dia a dia. Mas na terça-feira, então nós vamos fazer a EBD. Foi onde que eu tive um sucesso. Mas se nota que o número maior de pessoas é de novos convertidos que se batizaram e tem a cultura do discipulado. Para te ver. Tem obreiro que diz que eu tenho 22 anos de ministério, eu não preciso de escola bíblica. Obreiro, evangelista. Não fui eu que consagrei, isso é bem claro. Evangelista. E, então, irmãos, esse processo ele é contínuo. Ele não tem fim, até Jesus voltar. É por isso que Paulo ele vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O verdadeiro discipulado não transmite apenas conhecimento. Ele transmite o quê? Vida, caráter, valores e testemunho. Esse é o verdadeiro discipulado que muitas igrejas esqueceu desse projeto. Olha aqui, conservando aquilo que recebemos. Eu estou correndo porque nós temos até as 9, pastor. Conservando aquilo que recebemos. 2 Timóteo 1,13, Paulo orienta que cada geração possui a responsabilidade de guardar a sã doutrina, ao mesmo tempo preparando gerações para continuar a missão. Eu acho que o pastor Claudio, nós somos meio parecidos de idade, pastor Claudio, mas na nossa época de jovem, nas manhãs missionárias, o senhor lembra que nós nos jogávamos de joelho para ser missionários, né?
Eu não vejo isso mais. Aqui em São Jerônimo não tem. Às vezes, irmãos, jovens, ninguém aqui quer ser missionário, ninguém aqui quer ser pastor, ninguém aqui. Eu estou preocupado. Né? Antigamente a gente chegava, Senhor, eis-me aqui, era Isaías, né? 6, envia-me a mim, e a gente tinha aquela chama de ser um missionário. Eu não vejo isso na nossa geração, pastor. Então eu tô um pouco preocupado, porque essa cultura, ela, ela se foi. Ninguém mais quer continuar uma geração, né? Ninguém mais. E então aquela chama que ardia nos nossos corações de ser missionário e de nos apresentar a Deus, é pouco se vê. Depende da região de Jari, acontece, mas eu estou dizendo, eu estou dizendo para os jovens, vocês não querem ser obreiros, pastores. Não, vocês são a futura geração que precisa seguir. Uma geração se vai. E graças a Deus nós temos despertado o discipulado infantil, o discipulado com adolescentes e jovens, mulher, discipulando mulher. A gente precisa, irmãos, precisa reavivar essa chama, essa cultura abençoada do discipulado, porque se Jesus não voltar, as gerações futuras vão precisar de obreiros, de discipuladores, de pastores, vão precisar. E nós vivemos uma guerra, eu sempre pensava, na minha juventude, quando os pastores falavam que viria dias trabalhosos, que os mestres, segundo as nossas concupiscências, falso profeta, eu achava que era pessoas, hoje eu já não acho mais. É pessoas de uma forma online. Tu pesquisa no YouTube hoje, né, sobre, por exemplo, eu devo dar dízimo? Vai aparecer alguém dizendo que não. Alguém trabalhando contra isso. Não. Aparece, esse dia alguém disse, pastor, o senhor viu num show, a Isadora Pompeu pregou contra o dízimo? Eu disse, pois é, cada show dela é 25 mil. É muito fácil falar. 4 shows por mês, 100 mil reais. Aí é muito fácil falar contra dízimo. Mas vai pedir uma cesta básica para ela, vai na casa dela bater lá, ela nem vai te receber. Agora, o teu pastor te recebe, o teu encarregado te recebe qualquer hora, você está no hospital baixado, ele vai lá orar. Ou então chama ela para orar no hospital, quando você precisar. Então, irmãos, e isso, a única coisa que vai derrubar essa teoria é o discipulado. Porque eles vão crescendo em conformidade. Em conformidade. É igual uma vida da educação secular. Irmãos, ninguém pula do pré para a quinta série. Etapas. Ele vai fazer o primeiro ano, o segundo ano agora, né? O terceiro, o quarto e a quinta série. Vai indo. Ninguém pula da quinta série para a faculdade. É um processo. E o discipulado é o mesmo processo, irmãos. Ele tem que ser um processo, né, devagar, mas constante. Né? Cada geração possui a responsabilidade de guardar essa doutrina. Paulo está dizendo para Timóteo, virão dias trabalhosos. Então, Paulo já alertava os nossos dias em que essa doutrina não seria mais aceita. Agora, quem é discípulo, pastor Valdoir, ele aceita essa doutrina. De forma, ele não vai questionar. Ele não vai questionar. Ele vai aceitar, ele vai viver a sã doutrina, porque ele foi discipulado, ele foi formado como o caráter de Cristo. E qual é o caráter de Cristo? Está lá em Filipenses 2, obediente, tinha uma missão, né? Obediente até morte de cruz. O próprio Jesus, ele foi obediente. Então, se nós implantarmos o projeto de discipulado como um modelo de Cristo, nós teremos uma igreja poderosa, uma igreja
transformada, uma igreja que vai receber. Nós temos aqui 5 setores, e eu tenho problemas em transferir um líder de setor. Por quê? Vai uma multidão atrás do líder de setor. Não foram discipulados. Porque quem é discípulo troca setor, troca encarregado, troca pastor, e ele é discípulo, ele fica ali, o outro que vem, ele vai honrar, vai abençoar da mesma forma como abençoar aquele. E tem pessoas que a gente troca de campo, dá vontade de trazer para nós. Claro que tem, irmão. Mas eu não posso fazer isso porque tem um novo pastor chegando, porque é um discípulo tão abençoado. Mas esses ficam firmes, o outro pastor chega, ele está ali, porque ele foi formado nos padrões de Cristo, no caráter de Cristo. Então, essa é a geração. Uma geração, Salmo 145, versículo 4, eu amo esse salmo. Uma geração discipulando outra geração. Uma geração louvará tuas obras a outra geração. Uma igreja saudável, ela não permite que sua experiência com Deus termine em uma geração. Pais discipula filho, líderes discipula novos líderes. E discípulos formam outros discípulos. É uma matemática maravilhosa. É a matemática da multiplicação. E ela só acontece por meio do discipulado, irmãos. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. Tem gente aí, irmãos, todo projeto é bem-vindo, todo projeto é bem aceito, desde que ele some, desde que ele atrai. Claro, os projetos vão atrair pessoas, mas o discipulado vai, de fato, consolidar, né? E, geralmente, a nossa região aqui, ela é muito... 7 quinta-feiras do milagre. Ótimo, uma forma de atrair, mas sem discipulado ela se resume em nada. Então, as atrações tem que ter, mas o discipulado tem que ser o centro aonde essas pessoas são levadas. Então, uma geração louvará as tuas obras, a outra geração. Então, o discipulado que gera multiplicação, 2 Timóteo 2,2, onde o tema que nós vemos, Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros. Paulo, ele, escrevendo as suas últimas palavras, ele escreve a Timóteo, Timóteo, meu verdadeiro filho. Filho na fé, discípulo, jovem autêntico, a sua mãe, a sua avó, a sua família, filho de grego, mas alguém que se tornou um discípulo autêntico e seguiu a cultura de Paulo, que está inserido no Salmo 145 e versículo 4. Uma geração louvará tuas obras. Então, veja bem, que maravilhoso isto. E ele vai demonstrar a Timóteo a seguir o processo, a cuidar da igreja, de fato, de uma forma extraordinária. As maiores doutrinas para o obreiro estão ali em 1 e 2 Timóteo. Ele passa uma regra geral do que é ser um pastor, um discipulador, se importar com viúvas, com as irmãs solteiras, as jovens, e isso, casamento, obreiro, e tudo está ali. Então, o discipulado ele tem que ser de geração a outra geração. E só quem foi discipulado sabe o valor do discipulado. Só quem foi alcançado por esse projeto entende. E é aí que nós pecamos. Alguém entrou na igreja, ele vai crescer ali de forma liberada. Ele não sabe o que fazer, ele não foi discipulado. Então, ele não vai entender esse processo. Como que ele vai discipular alguém se ele não foi alcançado por isso? Ele teve que aprender sozinho, ele teve que se virar, descobrir sozinho, mas quando ele é discipulado, ele vai dizer, poxa, o meu pai na fé é o pastor Valdomiro. Meu pai na fé é o irmão Valdo. Meu pai na fé é o irmão fulano.
Então, ele me ensinou isso. Irmãos, é maravilhoso. Então, ele vai crescer amando este projeto de discipulado, né? E aqui nós temos ainda 13 minutos, pastor Claudoir, para nós encerrarmos. A frase muito importante: uma igreja pode conservar os seus prédios, seus costumes, sua história, mas se não conservar a cultura do discipulado, ela poderá perder a próxima geração. Irmãos, quantos aqui conhecem um dos maiores evangelistas, John Wesley? Todos conhecem. Quando ele morreu, não seguiram a cultura. Há reportagens que as igrejas de John Wesley, que ele fundou na Europa, hoje é centros de meretrizes. Então, por quê? A história permanece, mas a igreja permanece. A igreja, os fiéis permanecem. Os nossos filhos e netos, bisnetos vão permanecer na igreja após essa geração for. É por isso que a igreja pode conservar os seus prédios, sua história, seus costumes, mas se não conservar a cultura do discipulado, ela perde a próxima geração. Isso é preocupante. Receber, viver, conservar, transmitir. Só que aí Paulo vai dizer: transmita a homens fiéis e seja idôneos para também ensinar os outros. Irmãos, esta obra, tu quer ver alguém fiel? Vê se ele é discipulador. Ele é fiel. Ele é fiel ao seu pastor, ao seu Deus, à sua igreja. Ele é fiel ao propósito que ele carrega contigo. E, para encerrar, a ordem imperativa: ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem imperativa de Jesus, que não pode, irmãos, não podemos esquecer deste projeto. Não podemos deixar esta cultura extraordinária, maravilhosa, que trouxe a nossa igreja até aqui. Repito, a nossa igreja chegou aqui por homens simples. Nós não tinha cultos, não tinha grandes eventos, não tinha templos para esses homens cultuar. Como é que esses homens chegaram até aqui? Como que Daniel Berg e Gunnar Wing fundaram a Assembleia de Deus em Belém do Pará? Eles não tinham nem casa para morar, nem falavam português direito, não tinham uma igreja. Nós, quando somos transferidos, né, pastor Valdoir, nós já vamos para uma igreja pronta. Tudo, a diretoria, o corpo de obreiro, os departamentos. Mas como esses homens chegaram aqui há 115 anos atrás, irmãos? Como? Discipulado. Iam de casa em casa e discipulava pessoas. Como o pastor João Lundgren chegou em Porto Alegre há 101 anos atrás. Como que esse homem chegou lá? Não tinha um tempo, ele alugou uma casa para ser marceneiro e começou a discipular pessoas de uma forma que gloriosa. Ganha um homem para Jesus que esconde da chuva naquele dia e discipula ele e vai indo. E aquilo vai, não tinha grandes congressos. Como que esses homens viviam sem congressos, pastor Valdoir? Eu pergunto. Como? Né? E eu, fazendo uma analogia, a nossa igreja gasta quase 50 mil com congressos anual. Verdade. Nada contra, né? Faça os congressos, né? Os jovens, as irmãs, né? O discipulado tem o seu congresso. Façam mesmo, bênção de Deus. Mas
né? Como que esses homens fundamentaram essa igreja forte, a Assembleia de Deus, com quase 33 milhões de assembleianos no Brasil? Igreja como Maceió, que tem 1 milhão de crentes. Igreja como Cuiabá, só Cuiabá tem 120 mil crentes. Joinville, 66 mil crentes. Irmãos, discipulado. Discipulado. E eles vivem esta cultura até o dia de hoje. Então, que nós possamos realmente, né, irmãos? Realmente, pastor Valdoir, permanecer, guardar, cuidar dessa cultura maravilhosa que é o discipulado. Queridos irmãos, foi um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe, pastor Valdoir, em nome de Jesus. Fiquei honrado com o seu convite para falar deste tema tão relevante. Pastor Eudes, ministração excelente, o conteúdo veio de forma muito apropriada dentro da ideia de conservar a cultura do discipulado. Momento de Deus para todos nós, um conteúdo que nos fez pensar bastante. Então nós queremos louvar a Deus por essa ministração que aqueceu os nossos corações. É Deus falando com nós, os obreiros, membros da igreja, da instituição denominada Jari, ou IEAB Jari, composta aí por congregações espalhadas dentro do município, bem como dentro do município de Quevedo e Toropim. Pastor Eudes, eu peço que o irmão ore por nós. Eu sei que depois de uma ministração, sempre se desperta o desejo de falar com Deus. E eu entendo que esse seja o sentimento de todos os irmãos que estão acompanhando. Então eu peço que o irmão ore por nós. Desejamos receber essa oração. Amém. Vamos então orar e pedir para o Senhor, né, nos guardar nesse propósito de discipulado, irmãos. Guardar. E Jesus, ele está voltando para arrebatar a sua igreja. E eu sempre digo nas minhas ministrações, pastor Claudio, que a maior pregação, um dia alguém falou, mas rapaz, tem um rapaz, um grande pregador. Eu disse, ele é discipulador? Não. Então não é. O maior pregador é aquele que estão fora dos púlpitos, estão discipulando alguém em casa, no trabalho. Esse é o maior pregador, irmãos. Porque a maior pregação é aquela que gera salvação nas pessoas, e nós não entendemos isso. Eu não estou dizendo que não é um pregador bom, que prega no público. Claro que não estou fazendo apologia a isso. Mas para mim, particularmente, o maior pregador é o discipulador. Ninguém está vendo, não tem um púlpito, não tem um microfone, não tem um som. O público dele talvez é uma pessoa, talvez é uma família. Mas aquela pregação que entra e transforma o pecador. Então vamos orar, agradecendo a Deus. Mais uma vez, pastor Valdoir, muito obrigado por esse convite, me sinto honrado de estar com o senhor aqui. Oremos. Senhor Jesus e Pai, graças nós te damos, Pai, por este momento maravilhoso, importante, onde o pastor Valdoir, a igreja, o campo de Jari, Pai, desperta para este tema tão relevante e importante, que é a cultura, conservando a cultura do discipulado. Senhor, eu peço que a sua palavra encontre guarida no coração dos irmãos, e que esta obra, Pai, não pare, mas que o Senhor levante mais discipuladores para estarem, Pai, à frente deste projeto glorioso que é discipular vidas. Senhor, abençoa o pastor Valdoir, cada discipulador, cada congregação do seu campo. Pai, que almas, de fato, que é o nosso maior objetivo, é salvação de almas, rendam aos teus pés, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nossa gratidão a Deus
Gratidão, pastor Eudes, por ter estado com nós, nos alimentando nesta noite com essa palavra maravilhosa. Que Deus continue a abençoar, abençoando o campo em São Jerônimo. Os irmãos querem demonstrar gratidão ao pastor Eudes, acenem, podem acenar assim. Amém, meus irmãos. Eita, olha só Deus as abençoe. palminhas. Que Deus te recompense, pastor Eudes. Gratidão a Cristo. Estamos edificados. Meus queridos, amanhã à noite retornaremos às 20 horas com o nosso irmão Alexandre Bilhalvo, que vai estar ministrando aos nossos corações. Não deixe de participar, está sendo uma bênção, você é testemunho de como isso está nos edificando. Estamos vivendo uma semana diferenciada, uma semana preciosa na presença de Deus. Então, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Vem cá. De papai? Amém. Esse é o meu dever. Pegar a palavra, meu evangelho. O Senhor, a hora é chegada, o tempo é este que vem.